Queridas famílias, esta mesma palavra que acabamos de saudar com esses aplausos, com a nossa reverência, a nossa admiração, deseja ser um guia, uma direção, uma bússola nesse itinerário quaresmal para todos nós e também para aqueles que estão perto de nós, aqueles que não estão podendo ainda vir à nossa comunidade a celebrar conosco, mas que nos acompanham desde seus lugares. Por isso, esses 40 dias são tempos propícios para nós. E hoje, a palavra de Deus vem fortalecer no nosso coração aqueles exercícios que, quem sabe, não é que deixamos de fazer, mas é que necessitamos acentuar com amor a prática da oração, do jejum e da caridade, que a gente às vezes chamamos de esmola, mas eu acho que a palavra mais acorde com o desejo de Deus para nós é caridade. Por isso, essas três potências de Deus praticadas na nossa vida vêm em contra as tentações do maligno presente no Evangelho de hoje e tão fortes nos nossos dias, que também vêm em contra o ser, o ter e o prazer. Nesse sentido, quando se volta extremadamente individual, quando busca, de certa maneira, uma satisfação própria e desmedida, quando o ser humano se afasta de Deus, ou vai se afastando pouco a pouco. Por isso também eu sempre penso que Deus, no seu desígnio admirável, através do seu Filho Jesus Cristo, e pela força do Espírito Santo, vem também colocar no nosso coração aquelas virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, para dizer que essas são, de certa maneira, a fortaleza, a recompensa para aqueles que desejam fazer de coração esse caminho de Quaresma. Não são somente 40 dias mais, ou que nós vamos viver assim a cada domingo, não. O nosso compromisso diário. Por isso, na opção também que temos durante a Quaresma de jogar água benta, para também dizer que através do nosso batismo temos essa fortaleza para levantarmos de todo e qualquer problema, de toda e qualquer adversidade, perigo, tentações, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos ama intensamente e através do seu amor Ele continua configurando também o seu desejo e a sua vontade de que ninguém se perca. Por isso devemos, nesse tempo de Quaresma, pensarmos o que devemos proporcionar na nossa intimidade. Pode ser que as nossas orações estão ok, porém, falta mais aquele tempo de silêncio, porque às vezes nós falamos demais para Deus, mas é no silêncio que Deus fala para nós. Falta esse tempo de silêncio no início do dia para dizer: Senhor, eu estou aqui, fala que o teu servo, tua serva te escuta. Abençoa as horas dos meus dias. É aí que vamos compreender a primeira leitura, porque o próprio autor do livro da lei, chamado Deuteronômio, vai fazer uma memória histórica. Às vezes na nossa vida, às vezes a gente pensa que Deus nos ha abandonado, abandonou a nossa família nesse tempo de tantas provas, e é mentira. O que faz falta é que no silêncio coloquemos também quantas vitórias, quantos momentos difíceis o Senhor nos ajudou a passar,
quantos momentos também Ele nos ajudou a ajudar a outras pessoas. É isso que o livro do Deuteronômio fala ao nosso coração. Por isso vai dizer também que os nossos primeiros pais, aqueles do Antigo Testamento, que já prefiguravam também a gratidão pela encarnação do Senhor, eles ofereciam seus primeiros frutos. Muitas vezes a gente escuta essa citação através da pastoral do dízimo, que tenta também catequizar-nos dizendo que o que nós entregamos para Deus é devolver uma pequena parte do muito que Ele nos dá, mas existe uma interpretação também profunda que está associada ao Salmo de hoje, esse Salmo 90, o Salmo também chamado Salmo de Confiança, que tantas vezes nós vemos em quadros, que vemos também uma intensificação, até nas casas dos nossos irmãos separados, essa imagem do Salmo 90, como aquele salmo de que o Senhor jamais abandona os seus, nos momentos difíceis, nos momentos também, como diz o mesmo salmista, mesmo que o inimigo venha, associando também como as sombras da morte, nesse tempo que a gente está passando uma pandemia e já vem uma guerra. Essas sombras da morte também representadas na tristeza que às vezes carregamos no nosso coração e não deixamos que a graça de Deus possa trabalhar na nossa vida, porque as sombras da morte e da tristeza tiram essa graça amorosa de Deus, fazem com que seja inoperante, fazem com que muitas vezes a gente perca a paciência e até pequemos em dizer: Deus me ha abandonado. Para que esta prova? Muitas vezes falta também o nosso momento de oração, o nosso momento de jejum e a nossa prática de caridade, para que essas sombras da morte se afastem do nosso coração. Por isso o Evangelho, a primeira leitura e o Salmo, vem como um exame de consciência da nossa relação para com Deus. Porém, na segunda leitura, como um tapa na cara de muitos cristãos, São Paulo vai dizer que Deus não faz distinção entre as pessoas. Por isso vai dizer que não importa se é judeu ou se é grego, não importa se é católico ou é um ateu, Deus ama a todos. Também nos salmos que anunciam o coração bondoso de Deus no seu Filho Jesus Cristo, manso e humilde, também temos escutado que Deus é tão amoroso que faz chover para os bons e para os maus, porque Ele acredita e confia também até o último momento da vida daquele que faz a maldade no seu arrependimento. E Santa Teresina, ela dizia: em todos os santos da igreja, eu sou devota de um, que ainda não foi canonizado. E ela dizia que era o ladrão ao lado da cruz de Jesus, que no último momento pede: Senhor, aceita-me no teu paraíso. Depois de defender o Senhor, ele pede o paraíso. E é justo, o sentido da quaresma é este. O Senhor nos convida a entrar no deserto das aflições, no deserto das tentações, no deserto da morte, para transformá-lo em paraísos. Queria terminar com uma história prática e também uma provocação para a comunidade Nossa Senhora das Graças e para todos que desde as suas casas oram pelas atividades pastorais, pela evangelização que existe, que sai daqui dessa comunidade e alcança muitos corações. E recordo que, celebrando
essa campanha da fraternidade. Recordo que quando nós, como um grupo de frades e estudantes, ainda vivendo em Belém, nos sentimos desafiados a visitar as escolas e, através da visita aos estudantes, compartilhar também com os professores, a diretora que nos acolhia. E quando falávamos que íamos como comunidade católica, acreditem, até as escolas que eram protestantes pediam que a gente pudesse dar uma palavra de esperança. Recordo de uma escola perto do nosso convento, que os jovens eram tão pressionados nas provas para a universidade, que se falava às vezes de tentativa de suicídio quando não passavam. E quando chegávamos ali proclamando esse evangelho, que é vida, que é amor, mas que às vezes é desconhecido por nós, eles mudavam também, pediam até um acompanhamento, pediam para voltar à igreja. Por isso eu penso também que a campanha da fraternidade, quando oramos, quando celebramos, quando entramos com o cartaz, também é um pedido que o Papa Francisco nos faz. Em essa igreja em saída, quantas escolas aqui ao nosso redor, da nossa comunidade. Não tenho dúvida que oramos, não tenho dúvida que existem também profissionais da educação aqui e que fazem também uma evangelização quando trabalham, dão testemunho de Cristo. Mas como comunidade, o que podemos fazer? Que podemos levar também diante de situações de que os jovens, adolescentes e até crianças estão retornando às suas classes cheios de tristeza, às vezes em depressão, muitas vezes sem essa palavra de esperança que nos dá o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso vamos implorar a Nossa Senhora das Graças, que também ela interceda, para que os nossos pés, às vezes cansados, o nosso corpo, às vezes também com medo ainda da pandemia, mas que a nossa fé, a nossa alma, o nosso espírito vá em encontro de quantos necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.